Olá, você que está nos acompanhando agora pelo podcast aqui no Estúdio Inspiração. Nós temos a honra de receber um convidado, olha, gente, especial mesmo, tá? Ele é pediatra, ele é fundador do Instituto Asas pela Amazônia, ele é Israelson Taveira. Muito bem-vindo, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É sua segunda vez aqui no nosso estúdio? Isso mesmo, pela segunda vez. Olha só, muito bem-vindo, retornando ao bom filho a casa torna, né? Exatamente, por um bom motivo. Por um bom motivo, graças a Deus. Doutor, o que inspirou o senhor a se tornar pediatra e o que ele fez a se dedicar a essa causa infantil? Então, inicialmente, eu tenho que buscar motivos da inspiração de ter me tornado médico, né? E isso, de fato, aconteceu muito cedo durante a minha infância, adolescência, a inspiração de me tornar médico por um bom motivo, na verdade um motivo muito forte, né, familiar. Eu sou de Codajás, sou do interior do estado do Amazonas, né, e nós sabemos a realidade de quem vive no interior, né, as dificuldades, tanto socioeconômica, educacional principalmente, a dificuldade de ascender, né, de buscar. Mas eu tinha um desejo muito crescente de me tornar médico por ter passado por várias dificuldades, vivenciado, na verdade, as dificuldades da minha família, dos meus avós, né, na década de início de 80, 90, ali mais ou menos. Nosso estado ele foi sitiado, né, por uma endemia da hepatite, e isso levou várias vidas a óbito, né? E vários tios meus, filhos dos meus avós, faleceram acometidos por essa doença. E onde vivia, eu lembro que era um local onde tinha pouca saneamento básico, e isso é uma das causas da doença, claro, da hepatite, embora tenha vários outros subtipos. Mas aquilo, esse fato, né, de meus tios terem falecido, né, ter perdido a vida, por falta de assistência médica, falta de hospital, e na minha adolescência, alguns tios meus que sobreviveram ficaram com sequelas daquilo tudo, né, e isso só acendeu cada vez mais a vontade de tornar médico para cuidar dos meus familiares e cuidar de outras vidas que também precisavam, né. Então a primeira causa foi justamente isso, de me tornar médico para cuidar da família, cuidar dos meus tios, cuidar da minha cidade, de morar, voltar e me dedicar como médico na minha cidade. Então, algo que me inspirou inicialmente foi justamente isso. E um segundo passo foi que minha mãe, ela era auxiliar de serviços gerais no hospital, e num certo período, quando não tinha como ficar em casa, me levava para o hospital. Que legal. E eu tinha aquela vivência praticamente todos os dias, né? Saía da escola, ia com ela, acompanhava ela no serviço, e eu via os procedimentos dos médicos fazendo, atendimento, a enfermeira fazendo curativos, não vivência dentro do hospital, para mim aquilo é normal. Embora, quando eu falo isso, as pessoas falam, tá esquisito. E realmente esse esquisito hoje faz sentido na minha vida. Né? Eu sempre recebi esse estigma, ele é esquisito, ele é diferente, ele é esquisito. E hoje eu entendo, hoje eu sei por que era chamado de esquisito, né? E a gente vai conversar sobre isso depois. E isso é muito bacana porque as pessoas lhe rotularam a algo negativo, mas hoje o senhor provou ao contrário que se tornou algo positivo, né? Hoje o senhor passa a inspirar outras pessoas e através também do seu diagnóstico, o senhor trouxe, vamos dizer assim, a fundação também do Instituto Asas pela Amazônia, que ajuda outras pessoas que têm autismo. É só autismo ou outras doenças também? Outras doenças também, inclusive outras doenças raras, né, como doenças genéticas e outras doenças raras também. E outros portadores de deficiência também nós acolhemos também. Inclusive, hoje eu sou conselheiro estadual da pessoa com deficiência do estado. Que bacana. E defendo a causa. Como surgiu esse interesse em falar sobre desenvolvimento pessoal e qualidade de vida, doutor? Então, acho que a gente vive num mundo muito rotulado, né? E a gente precisa dar liberdade e também servir de inspiração a outras pessoas. Sim. Então, através das nossas próprias vidas, do nosso exemplo de superação, dedicação, mostrar que se você se dedicar a algo, você consegue superar, né, e alcançar aquilo que você deseja, né? Sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo gasto de energia. Então, acho que a gente precisa ensinar as pessoas a sonharem grande e injetar esperança nessas pessoas.
Olha só que legal. Doutor, o senhor foi diagnosticado na fase adulta, né, com autismo, né? Sim. Eu queria que o senhor respondesse. É, como foi, né? Como isso impactou na sua vida pessoal e profissional? Então, a gente que se autoavaliando, né, faz uma autoavaliação, e sendo rotulado, né, vendo as pessoas falando, ele é esquisito, ele é diferente, Sim. não tem a mesma rotina, ou então é muito rotineiro, tem uma rotina aquilo, é difícil lidar, não socializa, não tem muitos amigos, é de poucos amigos, não gosta de sair, vive em casa, trancado num quarto, prefere estudar, seus amigos são livres, né? E isso gerou vários apelidos, né? Vários Uhum. estigmas que eu fui carregando durante a vida. E na fase adulta, durante a cursar medicina, as coisas foram ficando mais claras, né? A gente vai conhecendo, né? O conhecimento vai dando liberdade e mostrando o motivo de tudo aquilo. E até chegar a um ponto em que, em uma consulta, tudo fez sentido para mim. Parece que foi uma libertação. Então, Uhum. realmente, o diagnóstico para mim não foi um estigma, pelo contrário, foi uma liberdade de saber a causa de tudo aquilo e de autoconhecimento, poder ajudar outras pessoas a se libertar também. Ok. E como essa sua experiência, ela influencia na vida das pessoas? Bom, Esse diagnóstico, na verdade. influencia de forma muito positiva. Praticamente todos os meus pacientes, que hoje são amigos, são pacientes, são amigos, são de roda de Legal. conversa, frequentam o Instituto diariamente junto comigo. E eu compartilho o mesmo sentimento que eles. Inicialmente aquela prisão, fechado, de tá tudo perdido, não, né, não vou progredir. E quando a gente começa a tratar, né, a conversar, os pais percebem, nossa, não é tudo aquilo. Ver seu Uhum. filho progredir, né, ultrapassar a fase de neuroplasticidade, de conseguir progredir dentro da escola, né, interagir, socializar, os pais, caramba, um mês atrás ele não fazia isso e hoje está fazendo isso, né? A gente prova que o autismo tem vários espectros, né, são milhares de espectros, são aspectos como fossem sombras, nenhum é igual ao outro. Existem vários níveis de suporte, mas a gente conseguir dar o diagnóstico precoce, essa criança ela consegue desenvolver a, habilidades que sem nenhuma terapia ela não conseguiria. Então a gente possibilita, através da minha vida, Uhum. da minha história, de autoconhecimento, saber como me entender e Sim. poder entender o outro, se colocar no lugar do outro, sabendo como se comporta, né, as dificuldades. Então é justamente isso que eu passo para outras pessoas. E mostrar que isso, o diagnóstico, ele não é um estigma que ela vai carregar, e sim uma libertação. Olha E que que ela vai legal. conseguir progredir através daquilo, e a gente vê isso na prática todos os dias. Infelizmente, né, na sociedade hoje, as pessoas elas rotulam um autista com uma palavra, né? Tipo, defina algo com uma palavra. Hoje a sociedade ela rotula, né? Como o senhor falou, o senhor recebeu vários apelidos e são estigmas, certo? As Sim. pessoas vão rotulando de uma palavra a uma outra. Às vezes a pessoa nem é autista e por demonstrar alguma coisa que a pessoa pensa que é falar, não, isso é autista. Não, é uma criança É. autista. E hoje em dia as pessoas até falam, né? Autismo tá na moda, né? Tipo, A gente tem que quebrar esse preconceito, né? uhum, Não é um preconceito, né, é um preconceito, é um conceito pré-formado. Na verdade, sem base de conhecimento nenhum. A gente não pode generalizar o autismo, né? sim. Mas também a gente não pode dar estigmas e também muito menos subestimar, né? Isso é altamente lesivo. Falando de neurociência, de neurodesenvolvimento, é altamente lesivo, porque a criança ela, ela se desenvolve através de fases. Então, cada fase que ela deixa de vivenciar, aprender, é um prejuízo que nunca mais ela vai recuperar. Olha aí. É como se fosse uma série que ela pula, né? Ela não tem como voltar mais àquela série, ela já perdeu, não tem como voltar. E a gente sabe que hoje, se você conseguir ter o diagnóstico precoce, iniciar as terapias no tempo correto de cada fase de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento, a criança consegue ter aquelas habilidades e não perder, ou ter mínimos prejuízos possíveis para o seu desenvolvimento. Olha aí. Isso é muito importante. Doutor, a saúde pública, inclusive, é uma das causas que o senhor defende, certo? E aí, na sua visão, quais são os principais desafios para garantir isso? Hoje, infelizmente, a gente vive num protocolos, né? Vive em políticas públicas que vêm
vou dizer, lá de baixo, né? Vim de Brasília, Ministério da Saúde, organizações mundiais de saúde que representam a saúde, né? Mas Amazonas, hoje, Manaus, ela vive totalmente fora dessa realidade. Né? As nossas políticas públicas deveriam ser diferentes do restante de outras localidades. Nós temos aqui uma peculiaridade somente nossa, do Amazonas. Nosso clima é diferente, né? Nossos serviços são diferentes. As pessoas são diferentes. Nós temos aqui uma miscigenação de várias etnias. Né? E não é justo a gente vivenciar políticas públicas adotadas em outros países, em outros estados, que não são a nossa realidade. Nossos municípios, por exemplo, são distantes. Nossas estradas aqui são poucas. A maioria chega aqui à capital através dos nossos rios, verdade? Sim. Então, por que aplicar políticas públicas de outros estados, de outros países, num estado que é altamente diferente, né? Como autista, então, nós somos todos totalmente diferentes. Então, cada autista ele tem uma habilidade específica, ele tem suas dificuldades específicas e terapia específica também. Então, hoje, o nosso grande desafio é justamente isso, aplicar as políticas públicas voltadas para um público peculiar e também um público diferenciado. Hoje nós precisamos de mais inclusão dentro de uma sociedade. Nossas políticas públicas também precisam de mais inclusão. Agora, para os pais e para os responsáveis, né, que têm o seu filho ou que cuidam de uma criança autista, doutor, quais são os benefícios do diagnóstico? Peraí, pode voltar? Pode voltar? Eu me perdi aqui. Vamos lá. Quais os benefícios do diagnóstico precoce do autismo e como ele pode influenciar o desenvolvimento das crianças? Sim, o impacto não é somente neurológico, mas social, né? Inclusive a socialização é o principal fator afetado no neurodesenvolvimento dessa criança. E justamente o diagnóstico precoce, ele ajuda justamente nessa fase de desenvolver essa criança, de perder o mínimo possível de socialização, poder brincar, ter outras amizades, socializar entre a família, né? Não ser isolado, como voltando no passado, um dos meus estigmas geralmente era isso, eu era isolado, eu era um rapaz que não vivia, uma criança que não vivia entre a família, vivia isolado. E justamente essa é a nossa maior perda, é a socialização, a gente perde muito a socialização. Então, por ter esse prejuízo de socialização, você deixa de fazer amizades, você deixa de ir na festa da escola, você deixa de ir no parque, de brincar e outras coisas. Isso é prejudicial para uma infância saudável de uma criança. Sim, com certeza, eu concordo plenamente. O senhor acredita que a sociedade, os profissionais de saúde, pode fazer algo para melhorar esse diagnóstico precoce? Sim, a gente precisa difundir, né, o conhecimento. Na verdade, isso já está acontecendo. Mas não, além de difundir esse conhecimento, a gente precisa dar acessibilidade a essas famílias, né, acolhimento a essas famílias. Então a gente precisa criar uma rede que possa abraçar essas famílias, não é apenas a parte de saúde. As crianças estão em todos os lugares, né, estão no parque, né, estão nas creches, estão nas escolas principalmente. Então todo esse público que tem um contato diretamente com essas crianças, eles também devem ser capacitados para não dar diagnóstico, mas pelo menos suspeitar. A suspeita leva ao diagnóstico. Se você olha para uma pessoa e vê, tem uma coisa diferente. Sim. Eu não sei o que é, mas tem algo diferente. Então a suspeita leva ao diagnóstico, porque leva a suspeita e você vai direcionar para um serviço que possa dar o diagnóstico. Olha só, o meu sobrinho, ele tem um ano e meio, e aí ele apresenta alguns sinais. A minha irmã, ela ficou, assim, extremamente preocupada, né, que as pessoas realmente ficam preocupadas, e ela leva ele praticamente de 2 em 2 meses, leva num neuropediatra, exatamente, para fazer essa consulta, para fazer esse acompanhamento. Só que a doutora fala que é muito cedo para dar um diagnóstico específico. Existe uma certa idade para que fala assim, não, é nessa idade que começa, que a gente já consegue descobrir. Sim. Hoje tem vários neuroestudos mostrando até em fase precoce alguns sinais que podem suspeitar o autismo. Então a gente fala até 1 ano e 6 meses é um período chave do diagnóstico precoce, né? Tem uma classificação adequada, né? A gente tem escalas, um score adequado até 1 ano e 6 meses, com os 36 meses iniciais, mas não impede de ser diagnosticado antes. E quanto mais precoce, melhor para essa criança, né? Como eu falei, criança não tem fase.
Então, tem fase de falar, tem fase de andar, tem fase de sentar, tem fase de interagir, de olhar, de reconhecer. Essas fases, ela não pode ser perdida. Pelo contrário, tem que ser estimulada. Então, quanto mais cedo ela ter neuroestímulos, melhor para ela, melhor para o neurodesenvolvimento dela, menos prejuízo ela terá futuramente. A gente vê, né, doutor, assim, que existe muito preconceito hoje em dia e muita desinformação, como a gente estava falando ainda agora, né? O senhor acredita que a sociedade poderia fazer algo para mudar essa realidade? Sim, a gente não pode generalizar, né? Hoje a Sim. gente não, nem banalizar, né? Eu estou numa ponta em que a gente tem a banalização, a gente tem a generalização como um profissional. E é difícil lidar com um grupo onde a maior parte desse grupo acaba generalizando, né? Porque a gente está batendo contra o sistema, né? Está batendo contra a angústia de uma família que não sabe o que está acontecendo, que está em busca de alguma coisa. E tem outros fatores socioeconômicos que impactam de forma diretamente também na busca desse diagnóstico, né? A gente sabe que a criança ela vai ter direito a alguns benefícios, né? E por ter essa questão nossa aqui também, que é forte, a parte socioeconômica, algumas famílias são preocupadas apenas com o diagnóstico para ter o laudo, né? Vou buscar seus benefícios. E justo, a criança precisa justamente disso. Mas mais importante que isso é ter as terapias. Porque com a terapia você tá dando oportunidade a essa criança a ser um adulto, assim, não neurotípico, mas se dá que é o normal, chama normal que é o neurotípico. Mas a gente está dando a essa criança neurodivergente a possibilidade de ter a chance de crescer, de buscar, de fazer uma faculdade, ser um bom profissional Sim. futuramente, né? São essas expectativas que a gente injeta nessa criança quando ela recebe o diagnóstico, o tratamento, o seu laudo e faz a terapia de forma adequada. Sim. Doutor, existe algum papel do conhecimento para desmitificar essas informações? Porque existe, né, várias fake news, as pessoas geralmente compartilham muita coisa hoje em dia em grupos de WhatsApp, né? Então existe um método assim essencial para a gente desmentir essas informações? Então, a ciência, né? A gente não pode fugir da ciência. A ciência que justamente prova o contrário e mostra a verdade, né? E acaba desmitificando justamente essa banalização, essa generalização. A criança não fala, interage, é autismo. Opa, pode ser, né? Uhum. Pode ser. Existe uma tríade ali de sintomas que são os principais. Mas a gente precisa entender que existem outros transtornos também que estão alinhados ou paralelos ou até mesmo sobrepostos ao autismo. Autismo não é só autismo. A gente tem uma neuropesquisadora, a doutora Lubiana, inclusive, que é referência de neuropediatria, em que ela recentemente voltou de fora, defendeu o doutorado dela, e ela tem um trabalho muito significativo no diagnóstico precoce. Justamente ela mostra isso no primeiro ano de vida, né, no segundo ano de vida, as características vão evoluindo, né? E a partir de 1 ano e 6 meses, as características vão ficando cada vez mais evidentes. Por isso torna-se mais fácil o diagnóstico, né, do que antes de 1 ano e 6 meses. Mas a gente precisa entender que o autismo, geralmente ele não vem sozinho do autismo, não é só autismo, né? Geralmente o autismo ele vem acompanhado de outros transtornos menores. E a gente dá o diagnóstico naquele que é o maior. Né? A pessoa tem TTH, tem o TDAH, por exemplo, né? Mas nem sempre é só TDAH puro. O TDAH vai ter ansiedade, né? Vai ter depressão, né? É autismo, beleza, mas além do autismo, quais os outros prejuízos que ela tem? Ela pode ter o TDAH junto, que pode ser menor, mas o diagnóstico dela vai ser autismo, mesmo tendo TDAH. Ou seja, os transtornos eles nunca andam sozinhos. Sempre vai ter algo ali menor. Se fosse uma bola que está Acompanhando cheia eles, né? de outros comemorativos ali, mas tem os sintomas maiores, tem um prejuízo maior, que é onde a gente dá o diagnóstico baseado no DSM-5, né? Que pra gente é o direcionamento internacional, que fala sobre justamente os transtornos de personalidade e comportamento da criança. Que legal, que interessante. É um assunto que a gente poderia passar horas falando, né? Porque Bem vasto. exatamente, porque são muitas informações verdadeiras, mas também, infelizmente, são muitas informações falsas que as pessoas passam. Exatamente. A gente vê no nosso consultório, por exemplo, eu acompanho outros colegas também para pegar até para troca de experiência, e a gente vê alguns diagnósticos, por que está dessa forma, né, tão generalizada, por que está banalizada, porque a gente vê diagnósticos que realmente não foram
bem aprofundados, bem investigados, e acaba, nas primeiras consultas, levando um diagnóstico, e conforme a gente vai acompanhando essa criança, a gente vê, pô, não era isso. Ou então, não era só isso. Por isso que a gente não pode banalizar. A criança, para ter o diagnóstico, não precisa somente do médico. Ela tem que ter outros profissionais também, para que eles possam ter sua opinião e junto a essas opiniões, fechar um diagnóstico preciso para essa criança. Eu acho muito bacana também, a gente estava falando sobre essa desmitificação, né? E acho muito bacana o seu perfil, né? Que é voltado exatamente para isso, né? Para que haja informações concretas, informações que são baseadas, comprovadas cientificamente falando. E aí é algo que é um trabalho que o senhor tem feito, né? O senhor estava começando agora também, né? Vai ser essa geração de conteúdo, ela vai ser especificamente para isso, para que outras pessoas possam ter acesso à informação? Exatamente isso. A ideia justamente é isso. A proposta é essa, né? Atender da mesma forma, passar o conhecimento da mesma forma como eu atendo no meu consultório. A gente estava falando agora há pouco de forma humanizada, né? Sim. Eu sou uma pessoa que lidou muito bem com todos os meus pacientes, meus amigos de trabalho. Eu procuro ter uma linguagem mais fácil, acessível possível, menos técnica possível com meus pacientes, justamente para possibilitar o entendimento dessas pessoas. E, em vez de afastar, aproximá-las, né, em busca desse conhecimento, né, em busca do conhecimento, em busca da terapia. Então, esse contato humanizado e saber, pô, não é só um médico, né, é um amigo. Sim. Não é só meu pediatra. Não, ele é um amigo que está ali compartilhando conhecimento, né, numa consulta, né, que é interpessoal, mas é totalmente fora do técnico. Então a gente brinca, descontrai, né? Sim. Fala a verdade quando tem que ser duro, mas acolhe também quando precisa acolher. Dar um diagnóstico dessa forma para uma família que não entende, ela fica triste no momento, mas se a gente chega lá, vem cá, agora eu vou te acolher, vou lhe mostrar que não é tudo isso, pelo contrário, nós estamos juntos. E eu falo da minha vida e a gente toma um cafezinho, conversa e se aproxima novamente. Isso, doutor, então vamos juntos. Legal. É justamente essa a ideia do conteúdo, transmitir, né, e passar esse mesmo cuidado que a gente tem humanizado dentro do consultório, de forma menos técnica possível, né, de uma forma, uma linguagem acessível a todos, mas principalmente informativa, baseada em evidências científicas, que é o que a gente trabalha. Legal. Agora a gente vai falar sobre o Instituto, né? Asas pela Amazônia, que tem sido um projeto incrível, né, doutor? Com mais de 30 mil famílias atendidas. Olha que legal, né? Doutor, como é que surgiu essa iniciativa? Isso é algo que começou na faculdade, né, com trabalhos que nós fazíamos de extensão, né, de doar um dia da semana, no horário do almoço, para brincar com crianças durante a faculdade. Nós íamos brincar com a criança lá no ICAM, na enfermaria pediátrica. Nós tirávamos um dia da semana, que eu lembro até hoje, era quarta-feira, o dia que ninguém almoçava. Nós saímos de um grupo de amigos, inclusive são amigos até hoje, são grandes amigos até hoje, só mais de 15 anos, né, atrás. E nós saímos da faculdade, na hora do almoço, nós comprávamos brinquedos, pincel, papel, se vestia de palhaço, colocava um jalequinho colorido, e balão, e violão, pandeiro, e a gente passava 1 hora ali com as crianças brincando na enfermaria. E não era só uma brincadeira aquilo, né? Algumas pessoas que não conheciam achavam, não, aquilo é só uma brincadeira. E hoje a gente vê, depois de 15 anos atrás, a gente vê que isso tem base científica, né? E a gente viu naquele momento, lá atrás, há 15 anos atrás, a melhora daquelas crianças. A gente estava injetando endorfina, adrenalina naquelas crianças, aumentava a imunidade. Então as crianças começaram a ter alta mais precoce, em forma precoce durante a enfermaria ali. E nós já sabíamos naquela época que fazia isso. Então hoje tem livros, hoje tem filmes que falam relatados sobre isso, né? Sobre a brincadeira, a parte lúdica, também faz parte do tratamento. Uhum. E de forma crescente aquilo veio, depois eu fui próximo a formar, eu participei de um outro processo de extensão da faculdade, que é o EA Cidadã, e quando eu formei não pude mais participar. Então veio a ideia de, não vou participar da faculdade, eu estou aqui fora, vamos criar um instituto nosso aqui. Vou continuar essa missão, Esse mesmo grupo de amigos continuou com a mesma missão de levar, já como profissional, não somente mais o entretenimento, mas que levar o atendimento multiprofissional. Hoje a gente fala, hoje não é mais multiprofissional, hoje é transprofissional, porque a gente tem não só profissionais da saúde, mas de outras áreas. Isso lá em 2013 começou essa história. E veio só crescendo cada vez mais. Hoje a gente tem vários voluntários, tem mais de 60 voluntários que fazem parte do projeto, levando o mesmo atendimento,
mas com forma mais profissional, as pessoas ribeirinhos, indígenas, da periferia de Manaus, algumas igrejas que precisam de um atendimento especializado. E a gente aproveita e leva justamente tudo que a gente faz no consultório para dentro das comunidades. O senhor falou que o senhor atende ribeirinhos e indígenas. Aí eu queria saber uma curiosidade. Como é que funciona essa logística? Então, a logística toda quem faz é a gente, né? A gente sabe que a gente não é um projeto sem fins lucrativos, nós não temos tantos apoios, né, públicos e políticos, a gente trabalha de forma privada mesmo, vindo do nosso bolso. Nós somos nossos. Então a gente junta ali uma cotinha, faz quanto é que vai dar para chegar naquela comunidade. A gente aluga um barco, coloca gasolina, paga as pessoas. Legal. E aí, os profissionais se voluntariam, a gente recebe doação de materiais de trabalho, remédios, né, materiais odontológicos. E a gente faz, nós mesmos montamos nossa logística e fazemos os atendimentos nessas comunidades. A próxima aqui do Tarumã, do Rio Negro, onde nós já fomos em alguns atendimentos. O senhor tem alguma memória de assim, que foi muito desafiador, um momento assim que, poxa, que ficou marcado na memória? Nossa, tenho sim. Tem um local que foi, não lembro o nome da comunidade agora, mas aqui no Alto Rio Negro, onde nós percorremos mais praticamente 8 horas de barco, chegamos até o local, tivemos que andar mais 3 horas a pé, né, no caminho para poder chegar nessa comunidade. E assim, cara, eu juro, não me senti cansado. Foram 8 horas de barco, mais 3 horas andando, carregando uma mala. Tem até essa foto até hoje, carregando uma maleta assim, que justamente a maca dobrável, em cima da cabeça aqui, com um saco de medicamento aqui do lado. 3 horas caminhando. E juro pra você, não foi cansativo. Foi muito bom. A recepção que nós tivemos ao chegar nessa comunidade foi tão boa que fez a gente esquecer todo o cansaço. Nós atendemos toda a comunidade, juntamos com um grupo na época de ciclistas que saíram de Manaus, fizeram um desafio, eles foram pela mata, no caminho, encontraram a gente nessa comunidade. E no final eles sortearam todas as bicicletas que eles foram, deram para a comunidade as bicicletas, fizeram uma roda, fizeram uma fogueira, que fizeram não sei como chama, peixe assado, uma peixada de peixe no chão assim assado, uma fileira assim, cara, foi demais. E o sorriso das crianças, das comunidades, né, de estar ali e eles retribuindo dessa forma pra gente, pagou todo o nosso esforço. Nós fomos e voltamos e não ficamos cansados em nenhum momento. Sinto até saudade, né? Inclusive. Ficou gravado na história da sua memória, né? Esse momento ficou gravado. Lembro porque era a época de Natal. E também também nós tínhamos levado presentes para essa comunidade. Bacana. Eu vi que o Instituto ele tem um slogan, né? E o nome do slogan é Somos um Legado de Solidariedade. O que essa frase ela significa para você e o que o senhor espera do futuro desse projeto? Então, o Asas, não só para mim, mas o Asas ele é composto por várias pessoas, né? E eles que formam o Asas, né? O Asas não é o Dr. Jaelson, o Asas são todas as pessoas que participam diretamente e indiretamente do projeto, né? Eles que compõem. Sem eles o projeto nem sequer existiria. E essa frase ela veio para marcar, e é algo que todas as reuniões, a gente tem reunião a cada 15 dias, 2 vezes por mês, nós temos uma reunião do grupo, né, para alinhar, apontar, planejar, né, fazer projetos futuros. E algo que eu começo sempre a nossa reunião justamente sobre essa frase. O que significa essa frase para a gente? É que nós não somos perenes, nós não somos eternamente, né? Nós não somos eternos. E eu não estarei aqui eternamente aqui. Mas se todo ensinamento, tudo que nós fizermos, continuar sendo feito e que outra pessoa possa me substituir um dia, é o significado dessa frase. É justamente esse legado. Legal. Eu queria saber um pouco sobre a sua visão de como um projeto transforma vidas e gera um impacto duradouro também. Diferente de várias ações, né, que a gente desempenha, o Instituto ele tem uma sede própria, né, onde nós atendemos essas pessoas, nós acolhemos durante as ações sociais. Então o projeto ele funciona da seguinte forma: ele tem um instituto, um prédio, né, onde tem os ambulatórios, né, onde fazemos os atendimentos, e as ações sociais que nós levamos todos os atendimentos para as comunidades, através de um ônibus itinerante. Esse ônibus nós tivemos a aquisição de um ônibus que tem 2 consultórios médicos e um odontológico. E isso faz 2 anos. E quando nós vamos fazer essas ações, nós levamos o ônibus para essa comunidade.
E esse ônibus é totalmente qualificado, tem a parte técnica também, né? Então, praticamente ele é uma clínica, ele tem um consultório odontológico para fazer todo tipo de procedimento cirúrgico, invasivo ali, até o mais simples, e 2 consultórios equipados, um ginecológico e um geral, né, para atendimento das comunidades. Todo climatizado, elétrico, com escada para PCD, tem acessibilidade. Então ele é todo adaptado para a região aqui suportar tanto a temperatura quanto a chuva daqui. Então é um ônibus que eu espero que ele dure bastante tempo. Ele foi desenhado por mim e construído em São Paulo, por uma empresa chamada EcoX. Totalmente adaptado para cá, a parte de amortecimento. E nessas ações sociais, a gente age de forma diferente. Como? Quando a gente encontra uma família ou um paciente que precisa de um atendimento contínuo, nós abraçamos essa família, trazemos ela para dentro do projeto social, do instituto, no prédio, e ficamos fazendo acompanhamento dele até o final. Então não é só uma ação que a gente vai ter um contato e esquece. Não, a gente traz essa família para cá. A mesma coisa no nosso corpo de serviço social. Quando existe uma vulnerabilidade ali, uma família que está passando por dificuldades, eles acolhem e trazem para a gente do projeto e a gente vê possibilidades de ajudar essa família. Então nós temos esse atendimento de praxe nosso que é contínuo. Não é apenas um atendimento. A gente busca dar a assistência contínua para essa família tem família que está há anos com a gente, praticamente desde o início. E hoje, inclusive, é voluntária do projeto. Olha aí, que legal. O senhor poderia compartilhar assim, brevemente, uma história marcante de alguém que foi impactado pelo projeto? Assim, eu tenho uma pessoa que está comigo hoje e que no início ela estava vendo uma consulta comigo e que passava por muita dificuldade, depressão, inclusive tentou suicídio, né? Não tinha expectativas de vida, né? Não tinha nada futuramente de bom e que ela começou as terapias com a gente, né? Começou a se envolver com o projeto, e com o passar do tempo, essa pessoa começou a mudar, ela tornou-se voluntária do projeto e hoje ela não só se ajudou, mas hoje ela ajuda outras pessoas a trilhar o mesmo caminho de cura que ela teve, né, de ser cura espiritual, a cura mental, a superação pessoal. E hoje para mim é uma pessoa que é um exemplo para mim hoje, né, de superação. Hoje ela me surpreende, hoje ela faz faculdade, está na segunda faculdade, hoje está estudando, conseguiu superar as dificuldades que ela passava na época, uma pessoa que era divorciada, né, tinha suas dificuldades em casa, conjugal, e que hoje é um exemplo para mim, e que hoje ajuda outras pessoas. Isso para mim faz muito sentido. Toda ajuda, a pessoa que recebe ajuda e ajuda outras pessoas, cria essa corrente e justamente o legado de passar à frente aquilo que ela recebeu. Legal. Tem uma professora minha que eu estudei fisioterapia em 2019. Ela contou uma experiência parecida com essa. Ela falou que ela tinha depressão, ela passou por um período depressivo, e aí o médico, psicólogo, psiquiatra, não me recordo bem, pediu para que ela fizesse parte de uma ação social, que ela fosse, né, em hospitais onde tratavam de crianças com câncer, e ela começou a ter um outro lado da vida, e a partir daí ela trilhou, como o senhor falou, esse caminho de cura. Olha, muito interessante. Isso faz muito sentido pra gente, ver. Tem coisas que a medicação não cura, tem coisas que a medicação não alcança, e o poder da palavra, o acolhimento, né, a empatia, ela toca em locais onde nenhum dessas terapias consegue alcançar. E cura, né? A palavra ela cura. Se você dá um acolhimento a alguém, tem pacientes meus, tanto no ambulatório quanto na emergência, que eu não uso um remédio. O que eu uso é a palavra. E a palavra cura, realmente cura, porque ela alcança, ela toca justamente onde o remédio não toca, que é na alma, né? Na parte espiritual, mental daquela pessoa. Ela conscientiza e liberta. Então eu tenho várias outras histórias que eu conto assim. O meu último agora recente foi bem bacana, com uma menina de 13 anos, por exemplo, que entrou comigo com, a gente chama de KNEP, né? Uma convulsão não epilética. E a gente sabe na literatura que toda causa de KNEP, ela é ocasionada por um trauma. Mas a família não sabe. Mas a gente, como profissional que tem um conhecimento, sabe que aquilo simula uma convulsão, né? Ela se bate, ela se treme, ela tem a cealorreia, né? Ela baba ali tudo, fica desacordada, não responde. Né? Não é uma epilepsia comum. A diferença é que não tem alterações sinais vitais e tudo.
E quando a gente vai conversar, depois que tira o familiar de perto e vai conversar com o paciente, a gente descobre os traumas do passado que ocasionaram aquilo tudo, né? Então a gente vê ali a falta da ligação, né, da afetiva com os familiares, tudo isso a gente estuda. E não precisa de medicação, a gente apenas indica a terapia, indica o psiquiatra e tem sempre indicar uma terapia para que essa criança ela possa superar, ela possa libertar. E eu sempre falo para meus pacientes, hoje você tem um problema, mas amanhã você vai encontrar outras pessoas com o mesmo problema e você será a solução da vida dessas pessoas. Olha que legal, verdade. Concordo plenamente com o senhor. Doutor, agora a gente vai falar sobre autocuidado, né? Já quase finalizando aqui o nosso podcast. Doutor, como o senhor mantém o equilíbrio entre o trabalho intenso e o autocuidado, pessoal? É muito importante falar que nós somos seres humanos também, né? Temos erros, né? Somos passíveis de erro. A gente não está imune a tropeços da vida, né? A nossa saúde mental todos os dias, todo momento sendo bombardeadas também. Imagina que a gente ouve problemas de todo mundo, né? A gente não é uma esponja para absorver aquilo. Então, a gente precisa criar mecanismo para criar válvula de escape, né? Para acabar não absorvendo tantos problemas assim. Então, para mim, hoje, ajudar as pessoas tem sido um autocuidado valoroso que tem me ajudado bastante. Lógico que tem outras formas também, tem a busca do conhecimento, do autoconhecimento, né? Saber como você funciona, isso é muito importante, saber que você também é frágil, né? Você tem suas fragilidades, né? Você tem seus problemas, mas no momento que você está frente a uma pessoa que tem um problema maior que o seu, você ajuda, né? É quando eu encontro um paciente que está num local assim, uma situação de vítima, e ela se acha culpada daquilo que tem acontecido com ela. E eu não posso chorar com ela, simplesmente. Eu tenho que ser forte, dar suporte e ajudá-la, direcioná-la para que ela possa superar aquilo. Embora por dentro eu também esteja ferido ali, porque eu vi aqueles problemas, é difícil para a gente. Mas a gente precisa ter esse autocuidado, esse autoconhecimento. Eu busco muita ajuda espiritual, isso é algo que me ajuda bastante hoje. Eu não sou uma pessoa cética, tá? Então, assim, eu pesquiso muito, gosto de culturas. Recentemente eu tive uma experiência muito boa no ayahuasca. Não que eu faça culto a isso, mas eu procuro buscar outros conhecimentos paralelos assim, à ciência. Eu gosto disso, né? Tenho amigos hoje, esse local, que é uma tribo do Cipiá, o pajé é meu amigo, o cacique é meu amigo, então a gente vai para lá, a gente conversa, eu passo às vezes 2, 3 dias lá com eles, gosto desse tipo de conversa. São conhecimentos, né, da nossa vivência aqui, da nossa região. Isso é uma ancestralidade que nós não vivemos, não sabemos, e eu busco sempre esse tipo de conversa, até para buscar essas curas, né, buscar esse conhecimento para ajudar outras pessoas também. Então, existem várias ferramentas que eu aplico na minha vida hoje, espiritual, né, para que possa me resguardar e me fortalecer, para que possa ajudar outras pessoas também. Que legal, bacana. Eu quando era criança, achava que médico não ficava doente. Eu olhava assim, poxa, só eu fico doente, médico não fica. Eu pensava dessa forma. Mas, como você falou, todos nós somos seres humanos, somos falhos, né? A gente também é sujeito a erro. Doutor, eu quero agradecer ao senhor, né, por mais um podcast. Quero agradecer a você também que está nos acompanhando aí. Eu queria que o senhor desse uma mensagem, em relação à saúde inclusiva e o que as pessoas podem fazer para que apoiem essa causa, né? Dê seu recado aqui, olhando para essa câmera aqui. Então, hoje, o diagnóstico ele não é apenas um estigma, não é um castigo, você não está rotulado, pelo contrário. Hoje o diagnóstico é doença que você tenha, seja a doença rara, genética ou até mesmo comportamento, algum transtorno, ele é libertador. Se você buscar o diagnóstico precoce, procure um médico especialista que tem experiência na área. Ele vai lhe direcionar, ele irá lhe ajudar, irá esclarecer melhor para você sobre o diagnóstico. Isso tornará o caminho da sua jornada, da família e do seu filho mais tranquilo. O diagnóstico, ele é libertador. E um bom profissional será o seu mensageiro, será a pessoa que irá guiar nessa sua trajetória da sua vida. Gostaria de agradecer
ao Dr. Isaelson, e dizer para vocês que logo, logo nós teremos também mais conteúdos, iremos gravar mais podcast aqui no Estúdio Inspiração. Doutor, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado pela parceria, muito obrigado por escolher o nosso Estúdio Inspiração. E eu quero agradecer a você também que está nos assistindo, que está nos acompanhando. Um beijo e até logo.